Bom, gente, se vocês colocarem meu nome no Google, talvez apareça duas coisas. A mulher que já foi chamada de rainha do vaso sanitário, porque como fui apresentada, sou presidente do Conselho da Astra, uma empresa grande que é líder de mercado na América Latina de ações sanitários, e também com uma triatleta amadora, que foi recordista brasileira, com o tempo de 9:43, que na época, hoje quebraram meu recorde, tá, gente? Mas foi um recorde que perdurou por muito tempo. Inclusive, fiz top 5 entre profissionais, o que me rendeu grandes patrocínios, como Oakley, ASICS, capas de revista, garota propaganda, de várias marcas importantes. E talvez você se pergunte, o que essas duas coisas, a rainha do vaso sanitário, empresária, e essa triatleta que dava o sangue, tenham em comum? As pessoas adoram me perguntar sobre as lições que o esporte me ensinou, ou o que o esporte ensinou para a vida. Na verdade, gente, eu costumo dizer que a forma como eu lido com o esporte, ou como eu sempre lidei com o esporte, é a forma como eu lido com tudo na vida. Eu poderia dizer, né, foco, disciplina, resiliência, mas talvez o principal fator de tudo seja a mente, gente. O controle da mente na vida, no esporte, para tudo. Que não deixa de ser uma forma de resiliência, né? Você controlar a mente quando a situação tá ruim. É uma forma de resiliência. Imagina entrar no mar, gente, com milhares de pessoas batendo o braço e nadar 3,8 quilômetros. Depois, sair para pedalar só 180 quilômetros sob um sol escaldante. E aí depois, tudo direto, tá? Sem parar, gente. Levar o corpinho para passear numa maratona, 42 quilômetros, correndo, quando aquela hora o corpo já tá pedindo, pelo amor de Deus, para. Para. Principalmente numa prova longa, gente, na bike e na corrida, que é onde a gente tem os maiores, né, fica o maior tempo de prova, vocês não têm ideia o que a gente vem com aqueles pensamentos. Hoje não é o seu dia, não vai dar certo, você não tá no dia bom. Mas ao mesmo tempo, vai ter momentos que vai ter aquela voz, vai, você tá bem, você tá forte. E aí você tem que ter a maturidade e controlar a sua mente, porque a hora que falar vai, você tá forte, você tá bem, uhul, você não pode ir. Porque dali a pouco você vai estar no fundo do poço. E isso, gente, vale para tudo na vida. Seja quando você está numa posição de liderança, quando você está em carreira, aquela sua voz te sabotando, você não pode, você não é capaz, você é capaz. É a questão da mente. E isso eu aprendi, gente, no esporte, nos negócios e na vida. Que o que realmente sustenta não aparece em planilha, nem em currículo, nem nas medalhas, nem nos troféus. O que sustenta tudo, gente, é o que ninguém vê. É a disciplina, é o foco, a resiliência, mas, sobretudo, a mente. Agora, gente, voltando para Ana, empresária, pessoa, neta. Vocês conhecem esse cara aqui, gente? Não tem luzinha aqui? Não tem problema. Vocês conhecem esse cara aqui? Não? Gente, é meu avô, conhecido como Dr. Oliva, meu tudo. Meu porto seguro, meu herói, meu professor, meu pai, tudo. Mas minha maior referência de vida. Ele, Dr. Oliva, como era chamado, ele foi um homem muito à frente de seu tempo, uma pessoa brilhante, que inventava, que criava coisas, muito conhecido pela capacidade incrível de gerir empresas, de criar empresas e lidar com as pessoas.
Quando ele adoeceu e foi parar no leito de UTI, gente, eu não tinha MBA, eu não tinha curso, eu não tinha Google, nem ChatGPT, para buscar o que eu deveria fazer naquela hora. Eu só tinha uma única pergunta: como é que eu vou cuidar de tudo isso agora? Com o meu norte, meu porto seguro, numa cama de UTI. Mesmo que eu fosse, gente, uma candidata natural, foi muito longe de ser fácil, muito menos simples. Eu nova, devia ter meus 29, 30 anos, mulher, menina, com gente muito antiga. Foi naquele momento que eu entendi algo que eu nunca tinha aprendido na faculdade, algo que nunca ninguém me ensinou. E foi aí que eu criei uma expressão: administrando o invisível. Porque liderar, gente, não é administrar planilha, é administrar o invisível, gente. E o que é o invisível? São aquelas situações inusitadas que nenhum livro, nenhuma escola te ensina. É sobre colocar o racional acima do emocional. É ali, meu voo tá indo, mas tem tudo isso para cuidar. É ter que lidar com sócios, com família, ser a louca racional da família, porque eu sei que ele queria que as coisas continuassem. É chegar numa UTI e falar, eu preciso da procuração. É errar muito para acertar. Coisa que nenhum livro vai te ensinar. É só vivendo e passando por situações como essa. Então eu tive que lidar com acionistas, com as empresas, com família, ser questionada até pelas próprias pessoas que estão à sua volta. Enquanto a pessoa que eu mais amava, o meu porto seguro, estava numa UTI. Assim, gente, como no esporte. O esporte me ensinou, gente, que o problema não é o pensamento. Os pensamentos ruins, as variáveis incontroláveis, elas sempre aparecem e sempre vão aparecer. É você que vai achar que você não é competente para alguma coisa. É você estar numa prova longa e falar, não, não vai dar e vai dar. Essa foto aqui especificamente foi um Ironman que eu fiz, um Mundial de Ironman no Havaí, que eu estava com o pé quebrado. Isso para vocês verem o poder da mente, tá, gente? Que a gente é capaz de fazer. Eu estava com o pé quebrado, eu não sabia que eu estava com o pé quebrado, eu achava que eu estava com a tendinite do tendão de Aquiles. E eu larguei a prova. Chegou na maratona, eu me enganando, minha cabeça enganando meu corpo. Eu vou só até o próximo poço de água. Pequenas metas. Pequenas metas. Foi assim, finalizei o Ironman com o pé quebrado, não botei o pé no chão nunca mais. Minto, saí de muleta da prova, mas eu terminei o Ironman, eu fiz um Ironman com o pé quebrado, gente. Quem faz um Ironman com o pé quebrado? A cabeça. Eu tenho um amigo, gente, que ele brincava, né, que tinham duas coisas que podiam te quebrar no Ironman. Obviamente, se você tivesse treinado, tá? Você treinou, fez a lição de casa, deu o seu melhor. Chegou na prova, tem duas coisas que pode te quebrar: sua cabeça e seu estômago. Seu estômago, se você não comer, não tem energia para seguir. E sua cabeça, Gil, o principal é a cabeça. Quanto que eu vi amigo meu que era muito mais forte que eu, quebrada. Saía para correr e passava. Não, a cabeça é tudo, gente. Controlar a mente em todos os momentos, para tudo na vida, tá, gente? Porque na vida, gente, acontece exatamente a mesma coisa. Os problemas aparecem, os cenários mudam, é pandemia, é guerra. As variáveis incontroláveis estão o tempo inteiro à nossa volta, gente. E a pergunta nunca é: por que isso aconteceu? A pergunta deve ser: o que eu vou fazer com isso agora? O que temos para hoje é isso. Como é que eu vou lidar com isso? Também vale para tudo na vida. Se eu fosse resumir, gente, eu diria que o esporte me ensinou diversas lições, mas eu resumiria em 3 pilares. Primeiro, disciplina.
Gente, a motivação falha, a disciplina não. A disciplina é fazer o que tem que ser feito independentemente da vontade. Número 2, resiliência. A sua capacidade de seguir em frente, mesmo quando o cenário muda ou quando o cenário tá ruim, pacas. Mas acima de tudo, gente, o que tá acima de tudo? Dominar a própria mente. Então, o verdadeiro Ironman, gente, acontece aqui. Eu falo Ironman, mas não é Ironman de vida, Ironman vale para tudo. O mar tá ruim, vai estar ruim para todo mundo. A diferença é quem escolhe nadar e quem escolhe não nadar. Talvez, gente, vocês, né, não façam um Ironman. Porém, em algum momento, a vida vai te colocar numa prova longa. E é exatamente aí que tudo se decide. É sobre o que você decide acreditar. Eu preciso de dar um botão aqui. Quando sua mente começa a duvidar, você sempre vai ter os dois lados. Eu brincava, na época de Ironman, eu escrevia uma coluna para uma revista de triatlo, que eu tinha o duelo do Tico e o Teco. O Tico era meu neurônio pessimista, o Teco era meu neurônio otimista. E ficava um pro outro. Não, ela não vai conseguir. Não, ela vai conseguir. Ela vai. Nossa, eu não quero treinar, tô morta. Nossa, não quero. Não vai, ela não vai. Fica dormindo em casa, assiste televisão, tira um day off, outro vai que é isso que vai fazer diferença. Então, a gente sempre vai ter o duelo do tic-tac na nossa cabeça, gente. Lembre do tic-tac, tá? Fazia sucesso essa coluna, né? Porque no fim, gente, no fim de tudo, o mundo será dos amadores, daqueles que amam o que fazem. Então, tudo que vocês fizerem na vida, façam com amor, que é aí que tem toda a diferença. Obrigada.